tarde a todos. Vamos dar início a mais uma reunião pública na tarde de hoje. Vamos ler uma página do Sempre Melhor, José Carlos Luca. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. O mesmo tempo que se emprega para a queixa e a maledicência poderia ser dedicado ao contato com o Pai, que nos ama, mas que, invariavelmente, encontra-nos com os ouvidos voltados para os desequilíbrios do mundo. Quando se ora, muda-se a frequência energética para melhor, pois nos sintonizamos com as ondas de equilíbrio cósmico, sem as quais homem algum poderá gozar de saúde plena. A oração é um banho de luz. Da mesma forma que cuidamos da higiene do corpo, sem a qual a saúde não se estabelece, a oração é uma ducha espiritual que nos lava nos detritos acumulados pelo entrechoque das tensões do dia a dia. A oração é, ao lado da caridade, o fio que nos liga ao amor divino pelas palavras que brotam do nosso coração. E assim, elevamos nossas vibrações desta página maravilhosa. Agradecemos, Senhor Jesus, agradecemos, querido amigo, agradecemos a espiritualidade bondosa que se faz presente por essa tarde de estudo. Escolhemos estar aqui. Agradecemos, Senhor, por todos os estudos, evangelizações, reuniões mediúnicas, palestras, classes, tudo o que acontece nessa casa tão bendita, tão abençoada, que nos acolhe, nos guia e nos faz pensar e repensar quantas vezes forem necessárias para que possamos melhorar a nossa índole, nossa moral e assim caminharmos com a perfeição onde Jesus disse que um dia chegaremos. Queremos também, Senhor, neste momento de oração, te pedir por todos os corações que sofrem, encarnados, desencarnados, que estão perdidos nas guerras, nas lutas contra as drogas, contra o álcool, nas guerras dentro de casa, onde a harmonia, a sensibilidade, o amor ainda não chegaram. Que as tuas vibrações possam chegar até esses corações, Senhor. Aos corações sofridos de mães que choram com seus filhos. Senhor, temos um agradecimento em especial. Um agradecimento que nossos corações, por muitas vezes, aqui esteve pedindo tuas bênçãos. E hoje estamos aqui agradecendo a bênção pela nossa pequitita Maria, que está em casa, com seus familiares, no cantinho dela, no bercinho dela. Que espírito grandioso, Senhor, que espírito vitorioso. E nós sabemos, Senhor, o quanto todas as orações a Ti foram necessárias e quanto tudo isso foi importante para a recuperação da nossa pequitita. Obrigada, Mestre. Te pedimos também pela nossa irmã, Ana Paula, que irá fazer uso da palavra, que ela possa trazer para nós um estudo, que possamos refletir
sobre os teus ensinamentos e sairmos daqui melhores do que quando chegamos. Que a sua presença e a sua paz permaneça conosco. Assim seja, graças a Deus. Bom, gente, a Ana Paula vai falar sobre cuidar do corpo e do espírito. Boa tarde a todos. Não sei. Agora tá. Novamente, boa tarde a todos. Gente, eu posso dizer que todos nós que aqui estamos somos realmente corajosos. Saímos do aconchego do nosso lar nessa tarde chuvosa, buscando o alimento para a nossa alma, que aqui nesta casa de oração nós recebemos. E como não podia deixar de ser, essa página que a Neuza leu, ela mostra que a providência divina sempre trabalha de forma coordenada. Não existe improviso para a equipe espiritual que trabalha nesta casa. Na verdade, que trabalha a serviço de Jesus. Eu vou ler novamente para vocês o primeiro parágrafo dessa página que ela leu, que assim, parece que foi até encomendado por mim, porque ele tem tudo a ver com o tema de hoje, né, que é cuidar do corpo e do espírito. Prestem bastante atenção. Muitas doenças poderiam ser evitadas se o homem cultivasse o hábito da oração. Não poderia ser um tema encomendado, né, para falar sobre, assim, sobre esse assunto? Esse tema, cuidar do corpo e do espírito, eu acho que muitos de vocês já sabem que ele se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É um tema que eu acredito que já é bem conhecido e que eu precisei ler, reler algumas vezes, buscando tirar daquelas letras, daquelas palavras, o sentido espiritual que tinha ali. Porque muitas vezes, quando nós lemos um texto, nós ficamos naquela primeira interpretação, né? O que é que está falando ali de fato. É quase como se fosse assim, uma interpretação de texto. E eu acredito que quando nós nos propomos a falar do Espírito, há necessidade sim de aprofundar o olhar. Porque, afinal de contas, todos nós somos espíritos encarnados. Estamos aqui tendo uma experiência na carne, na matéria. E essa mensagem trata justamente disso, né? A mensagem do Evangelho que fala cuidar do corpo e do espírito. Deixa eu situar vocês onde é que ela aparece. Ela aparece no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é interessante, né? Nós já poderíamos começar a nossa reflexão daí. O nome do capítulo é Sede Perfeitos. E essa perfeição que nos é possível alcançar é aquela perfeição relativa de espíritos criados por Deus. Perfeito plenamente, só Deus o é. Nós, nas nossas experiências na carne, como espíritos encarnados, teremos várias oportunidades para desenvolver e conquistar a perfeição relativa que cabe a nós, filhos de Deus. Não é? Então, podemos dizer que todos nós aqui estamos nessa busca da perfeição? Vocês concordam comigo? Ainda mais uma segunda-feira chuvosa, não é não? É um desafio, gente, sair de casa depois do almoço, com frio, com chuva. Mas aqui estamos. Não vai ser em vão, porque eu tenho certeza que a espiritualidade amiga já preparou esse ambiente para todos nós. Aqui, além de nós encarnados, temos sim, no plano espiritual, muitos espíritos que são trazidos para aproveitar desse estudo, porque esse estudo não é só para nós. Vamos imaginar aqueles espíritos que
provavelmente faliram nas suas últimas existências, estão lá na erraticidade, naquele período de análise, de reflexão, para ver o que é que deu certo, o que é que não funcionou na última existência. E aí estão pensando, vou buscar uma nova oportunidade, um novo mergulho na carne. E como se preparar para isso? Se não buscando entender como é que se dá esse processo de melhoramento, de evolução do espírito através das várias existências corporais. E qual o lugar adequado para esse aprendizado, se não numa casa espírita, onde nós contamos com a ajuda da doutrina espírita que foi codificada para Allan Kardec, um exímio educador, e que traz para nós todas as orientações a respeito da lei das reencarnações, da evolução, das várias existências, né? Evolução através das várias existências. Então, certamente nós podemos imaginar que aqui, junto de nós, temos sim espíritos se preparando para reencarnar, buscando entender melhor como é que poderão aproveitar de forma mais plena uma nova existência. Então, certamente não estamos sozinhos. Eu sou evangelizadora aqui na casa e é comum, nas aulinhas de evangelização, serem trazidos também espíritos que estão buscando essa nova oportunidade, essa nova experiência da reencarnação. Às vezes mães são trazidas para as aulas de evangelização porque tiveram dificuldade nas suas últimas existências na condição de mãe. E assistindo às aulas da evangelização funciona para elas como um treinamento também. Então nós já começamos tendo uma clareza melhor de que tudo que nós fazemos aqui, seja uma reunião pública, seja uma atividade numa salinha de evangelização, nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca falamos só para as pessoas que estão presentes. Nós falamos também para aqueles espíritos que às vezes nos acompanham de casa. Vamos imaginar aquele familiar querido que desencarnou, que provavelmente não tinha muitas noções de como seria a vida no plano espiritual, que são trazidos por nós, porque nos acompanham. E chegam aqui à casa espírita e também têm a oportunidade de se esclarecer. Então, o esclarecimento, o aprendizado, é para todos nós. Eu me beneficiei muito de me permitir a possibilidade de vir falar para vocês, porque eu tive que me preparar estudando, assistindo palestra, pesquisando um livro aqui, no outro lá, para tentar colocar aqui para vocês um resumo do meu entendimento sobre esse assunto, mas que eu espero que possa contribuir para vocês também. Então, gente, essa mensagem, cuidar do corpo do Espírito, ela está lá na parte das instruções dos Espíritos. E é um Espírito chamado Georges, que traz essa mensagem, é um Espírito protetor. Essa mensagem foi dada lá em Paris. E o Georges, ele fala de uma forma bem interessante. Vamos nos imaginar em Paris em 1863. Naquela época, o desenvolvimento da ciência não era tal qual o que nós temos hoje. Ainda não se tinha esses exames todos que possibilitam investigar detalhadamente o corpo humano, né? As ressonâncias magnéticas, né? E era muito comum, de uma forma cultural, que as pessoas meio que entendessem que se castigassem o corpo, se punissem o corpo, estariam, de certa forma, melhorando a sua condição espiritual. Aí tinha os jejuns, os silícios e às vezes até chicotes, né? Sobretudo no ramo dos religiosos que viviam nos conventos. Mas todos nós já tivemos essas experiências. Certamente nós estivemos encarnados nesse período. E hoje, aqui no século XXI, numa nova existência,
estamos dando continuidade a esse entendimento do processo evolutivo. Eu não vou ler a mensagem toda, eu peço que depois, em casa, com calma, vocês leiam Cuidar do Corpo e do Espírito, no capítulo 17, Sejam Perfeitos, tá? É a mensagem nossa. Mas eu vou ler alguns trechinhos para a nossa reflexão. Influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Então, cuidar do corpo e do espírito tem esse condão de influir sobre a alma. Por quê? Porque a alma é considerada cativa da carne. Nós sabemos que quando o espírito está ligado ao corpo físico, ele, de certa forma, no momento que ele tem restringido, vamos dizer assim, as suas percepções, o seu sentido espiritual. Porém, essa restrição, ela tem um propósito, e o propósito é para que nós possamos dar um novo começo, aproveitarmos de fato essa nova oportunidade da existência e não ficarmos presos a lembranças de fracassos, de tristezas, de dores. Então é como se fosse assim, iniciando o jogo de novo, game over, que é como se fala quem joga videogame, né? Geralmente quando, sobretudo aqueles jogos antigos, aparecia, quando a pessoa perdia aquela fase, morria, né, no jogo, aparecia game over, que é joga novamente. E aqui nós estamos, tendo uma nova oportunidade. E esse esquecimento temporário, ele nos ajuda a não ficarmos presos às picuinhas. Vamos imaginar uma situação. Eu tive muito problema com um espírito e nesta existência eu reencontro esse espírito em corpos diferentes, em situações diferentes. Quando eu encontro aquela pessoa reencarnada, a energia é perceptível, o magnetismo. Às vezes, daí surgem aquelas antipatias. A gente até fala assim, meu santo não bateu com daquela pessoa? Pois é. Essas antipatias, essas resistências naturais, às vezes que são do berço, tá? Às vezes a criança do berço já repele a mãe. Mas é a oportunidade da convivência, de nesses novos papéis, nós melhorarmos a nossa condição espiritual, aprendermos com a convivência, a desenvolvermos o perdão, o amor, né? E é uma tarefa grandiosa, leva todo o tempo que nós estamos encarnados. Então, tem aquele tempo e espaço. Cada um de nós teve uma data de nascimento. Então, nós nascemos no dia tal, na hora tal, no lugar tal. Esse é o espaço. E o tempo vai ser o tempo daquela existência. E compete a nós aproveitarmos da melhor forma possível esse tempo. Então, a nossa conversa de hoje busca nos colocarmos numa condição de melhor aproveitamento dessa oportunidade que nós temos. Porque nós não viemos aqui a passeio. Nós não encarnamos num corpo material que levou todo um planejamento para que estivessem juntos aqueles personagens, naquele tempo e naquele espaço. Foi um arranjo, um cálculo feito pela equipe espiritual que acompanha o nosso progresso, um cálculo minucioso, detalhado, e que talvez não se repita desta forma. Então, nós não podemos ter aquela desculpa de fazer assim, não, nessa existência eu não vou trabalhar isso, não, vou deixar para a próxima. Quando nós fazemos isso, nós estamos nos enganando, porque nós estamos perdendo uma oportunidade. Porque por mais que a misericórdia divina nos ofereça uma nova oportunidade, aquelas circunstâncias, aquele grupo que ela estava, aquele tempo e espaço, não vai se repetir. E aí, chegamos nós aqui, encarnados no corpinho novinho em folha para nós. A mensagem já falou da importância da oração. Mas o que mais precisaremos nós para aproveitar bem essa existência, esse corpo? Ao ler a mensagem, que é
do Evangelho, né, que eu já sei, eu vou sempre voltar a ela, tá? Para vocês entenderem. Ela fala de cuidar do corpo e do espírito. Ele fala a mensagem dessa relação que existe entre ambos. E também da forma como o corpo e o espírito é visto na nossa sociedade. Existe um grupo que entende que o corpo ele é a origem dos nossos males por conta das paixões, dos instintos, e que ele deve ser tratado como quase como se fosse um animal, né? Assim, com punições, com jejuns, sobretudo quando na sociedade a qual essa mensagem foi ditada, que ainda vinha saindo daquele período longo que a nossa humanidade viveu da Idade Média, né? Geralmente, quando nós vemos retratados em filmes, em livros, os relatos eram de muita dureza. Mas aí vem a doutrina espírita, né? Trazendo para a humanidade a ideia da reencarnação. Não que essa ideia não existisse, na verdade, lá no Oriente, sobretudo na Índia, já se falava da reencarnação, mas não da forma como nós entendemos. Porque o conceito de reencarnação lá no Oriente é um conceito que, inclusive, abrange a possibilidade de reencarnarmos em corpos de animais. O que para a doutrina espírita não existe essa possibilidade, porque o espírito ele não retroage, ele sempre avança, progredindo. Então, apesar de a humanidade já ter sim esse conhecimento das reencarnações, da forma clara, racional e bem explicadinha no detalhe, quem trouxe foi Allan Kardec, na Codificação Espírita, nos 5 livros básicos da Codificação e nas revistas espíritas. Todos esses livros explicam detalhadamente esse conceito novo da reencarnação e que muda tudo, gente. Porque muda a nossa perspectiva de vida, a nossa forma de encararmos a nossa existência, inclusive o nosso corpo. Com a reencarnação, eu sei que eu planto na existência material e que a colheita vai ser realizada no plano espiritual. Então, já diminui aí aquela possibilidade da pessoa ficar querendo sempre ter benefícios, um retorno, sabe, assim, uma gratificação pela sua obra, às vezes de caridade, tipo assim, eu pratiquei a caridade, eu ajudei muito naquela atividade social, ninguém reconhece o meu trabalho. Então, assim, já muda quando nós temos essa concepção da reencarnação e que as nossas ações aqui, elas são recompensadas ou não no plano espiritual, já muda a nossa atitude diante da vida e diante das pessoas. A gente não fica mais com aquela postura, com aquela atitude tipo assim de aproveitar cada momento, cada dia, curtir tudo ao máximo, gastar todas as energias, porque, afinal de contas, a vida é curta e é uma só. Não. Quando nós acreditamos verdadeiramente que nós somos espíritos eternos, momentaneamente vivendo uma vida material e com o objetivo do nosso progresso, da nossa melhoria, nós mudamos a nossa atitude porque nós mudamos o nosso olhar. Nós já não pensamos só em aproveitar, em gastar toda a energia. Às vezes até diminui aquela ideia egoísta de primeiro eu, tudo é meu. Você já consegue fazer um pouco daquele exercício de compartilhar, de ceder a vez para o próximo? Porque você vê, que bobagem, tudo passa, isso aqui tudo é temporário, não me pertence, é um empréstimo dado por Deus. O nosso corpo é um empréstimo dado por Deus. E com o objetivo de ser o nosso instrumento de expressão da nossa alma. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou usando as minhas cordas vocais. Vocês estão usando os ouvidos, os olhos. Todos esses são sentidos de percepção e de expressão da alma.
através da fala, do movimento, dos gestos, do som. O nosso cérebro está trabalhando, buscando compreender o que é dito, fazendo conexões com situações vividas, com histórias lidas, com experiências das mais diversas. Às vezes, uma conversa com algum estranho na rua. Não sei se já aconteceu com vocês. Às vezes eu tenho umas situações assim que eu acho engraçado, porque eu sou dada a conversar com estranhos. Eu chego e converso, puxo conversa e engato uma conversa, às vezes fico sabendo da vida da pessoa, não é por curiosidade. Às vezes eu penso, poxa, eu estou numa condução pública, vou gastar aqui 1 hora, vou ouvir alguém, sempre uma conversa. E isso é muito bacana, porque isso me mostra outras realidades de vida, outros entendimentos. E assim, nós estamos nos relacionando, né? Porque o nosso corpo também é um instrumento de relação, de olhar, de beijar, de abraçar, de tocar. E o nosso espírito comanda tudo isso, porque é o espírito que dá a vitalidade para o corpo, é o que realmente orienta e determina as nossas ações. Apesar do corpo ser uma máquina criada por Deus, que tem sim os seus automatismos, né? Nós temos o coração que pulsa sem que a gente precise, pulsa o coração. Nós respiramos sem prestar atenção na nossa respiração. Porém, esses automatismos foram conquistados ao longo de muitas existências, de todo o processo evolutivo que começou há milênios atrás. Então, nós podemos dizer que, quando nós olhamos no espelho, aquela aparência ali é nossa, sim, mas faz parte da nossa história, da nossa conquista evolutiva. É a condição que eu estou naquele momento, lembra do tempo e espaço dessa existência? Para aproveitar para alguma coisa. E para que nós estamos usando o nosso corpo? A mensagenzinha curta, breve, mas ela falou bem, né? Que quando nós gastamos a nossa língua com a maledicência, nós criamos doenças para nós. Quando nós gastamos o nosso cérebro com ansiedades desnecessárias, nós também criamos doenças para nós. E a nossa vista? Quando nós vemos o defeito de tudo. Sim, o nosso corpo, ele expressa o nosso espírito. E é pelas nossas palavras, pelas nossas ações, pela nossa conduta no mundo, que nós vamos ser avaliados pelas pessoas que convivem conosco e pela nossa própria consciência. Porque quando nós deixarmos essa existência aqui, que nós voltarmos para o mundo espiritual, vai acontecer esse período de avaliação entre uma encarnação e outra, que Kardec fala que o espírito está na erraticidade, que ele está nesse aprendizado de si mesmo, observando a si mesmo as suas experiências, os seus aprendizados, as suas possíveis falhas, no que ele precisa melhorar. Aí daí surgem os projetos reencarnatórios, daí surgem as necessidades de expiação e de prova, porque nós mesmos escolhemos tudo isso com o nosso livre-arbítrio, nós mesmos construímos tudo isso. Então eu posso dizer para vocês, sem medo de errar, que nós construímos o nosso futuro através do dia de hoje, do dia que passa, do jeito que eu penso, que eu sinto e que eu ajo no mundo. O jeito que eu estou fazendo hoje vai influenciar na minha próxima existência. Essa existência atual que nós estamos aqui vivendo, ela foi muito provavelmente projetada não só no mundo espiritual, mas nas ações da minha existência passada, das outras também, porque lembra, quando nós estamos na erraticidade, nós estamos avaliando o que funcionou, o que não funcionou. Nós não estamos olhando para a vida do outro, nós estamos olhando para nós mesmos, fazendo aquele mergulho em quem eu sou de verdade quando ninguém está vendo. O que é que eu penso de verdade sem a influência do meio onde eu vivo? O que é que eu sinto sem a necessidade de parecer ser boazinha, por exemplo?
Porque às vezes a sociedade nos cobra isso, né? Uma postura que a gente adota, às vezes, para agradar o ambiente onde a gente vive. Mas será que de fato nós somos aquilo ali mesmo? E para o nosso espírito, para o nosso registro, né? O que conta não é o que a gente aparenta ser. O que conta é o que nós somos internamente. Então, às vezes, eu posso ter o maior cuidado com o corpo, sabe? Ter aquele corpo malhado, bem alimentado. E agora é até uma questão de status da pessoa dizer que tem um corpo malhado, que cuida da alimentação. É um passaporte da pessoa ser bem vista na sociedade. Poxa, aquela pessoa é boa, é disciplinada. Ela está cuidando do corpo. E o espírito? Como é que será que está o espírito? Será que a gente está gastando mesmo tempo para cuidar do nosso espírito? Uma simples oração, como falou a mensagem, evita muitas doenças. Nós estamos orando, agradecendo a oportunidade da existência, pedindo a Deus que nos dê força para não cairmos nas tentações de repetir os mesmos erros. Só isso daí já é cuidar do espírito, gente. Não existe mistério. Cuidar do espírito é isso. É oração diária, é a consciência de que nós sofremos quando nos afastamos voluntariamente das leis de Deus. Então, assim, o sofrimento não é um castigo, não é uma punição. É porque nós somos Deus governa o universo por leis sábias, amorosas. Então, toda vez que eu, um espírito em evolução, deixo de cumprir a lei de amor, justiça e caridade, tem alguma consequência aí. E essa consequência muitas vezes se manifesta de forma física. Por exemplo, se eu uso a minha inteligência para o mal, para falar, divulgar, criar coisas que prejudiquem a mim, não a mim, mas o próximo, eu tenho uma consequência disso. Muito provavelmente eu posso estar gerando um corpo onde eu não vou ter, numa nova existência, a possibilidade de ter um cérebro tão brilhante que vai ser usado dando continuidade a um processo de destruição, às vezes até da ideia de Deus. Quantos livros nós temos na humanidade de autores que se dispõem apenas a detratar a ideia de Deus e as pessoas que nele creem? Muitos, não são poucos. Então, todo o uso que nós fazemos da nossa memória, da nossa inteligência, da nossa capacidade de andar, de falar, tudo isso aí está sendo registrado. Não é por nenhum juiz, não é por nenhum avaliador do processo evolutivo de alguém, não. É em nós mesmos. E aí, quando nós estivermos lá no mundo espiritual, nós vamos refletir, e vai ser nós mesmos que vamos querer uma nova oportunidade para recomeçar, para buscar melhorar aquele aspectozinho ali. Só que o processo evolutivo ele é lento, ele leva bastante tempo, porque nós somos, às vezes, preguiçosos. Por exemplo, a preguiça é um dos... A preguiça, a acomodação, é um dos impedimentos que nós mesmos colocamos no nosso progresso. Ah, não, eu não vou sair da minha zona de conforto, vou evitar a fadiga, não vou nem me mexer para evitar a fadiga. Hoje em dia é muito comum isso, né? As pessoas falam assim, eu não vou nem me meter nisso para evitar a fadiga. Essa fadiga é o quê? É o esforço pessoal? É um esforço simples de criarmos bons hábitos, porque a educação é isso. É esse processo de adquirirmos bons hábitos. Hábitos que podem ser relacionados ao corpo, relacionados ao espírito, mas que ambos trabalham juntos, porque lembra, nós não estamos ligados ao corpo e que ele é o instrumento de expressão do espírito. Então nós podemos ter uma ideia assim, por analogia, do corpo como um instrumento de trabalho. Eu estou aqui, por exemplo, falando com vocês.
usando a minha memória, os meus parcos recursos de inteligência, para compartilhar com vocês o fruto da minha pesquisa. O fruto das minhas experiências, das minhas observações aqui na Casa Espírita, da minha convivência em sociedade. Porque todos nós temos um histórico, né, de experiência. Tenho certeza que cada um de vocês aqui tem uma vida repleta de experiências que serve como elemento de análise depois, de observação, de aprendizado, do que funcionou, do que não funcionou. Mas vamos voltar aqui na mensagem do Evangelho, porque vai falar mais detalhadamente sobre a contribuição do Espiritismo, tá? Sobre essa ideia de que o corpo e o espírito estão assim como antagônicos. Qual é a ideia que o Espiritismo traz? O Espiritismo demonstra-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e dizendo-lhes que já que são necessários um ao outro, o corpo é necessário à alma, tá? É preciso cuidar de ambos, cuidar do corpo e da alma. Amai, pois, a vossa alma, porém, cuidai também do vosso corpo. O instrumento da alma. Olha aqui, não sou eu que tive essa ideia, não está aqui na mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Ignorar as necessidades que a própria natureza indica é desconhecer a lei de Deus. Quando ele fala ignorar as necessidades que a própria natureza indica, isso significa a necessidade, vamos falar do corpo, necessidade de repouso, de higiene, de nutrição. Então, quando nós ignoramos isso, nós estamos nos afastando da lei de Deus. E nós sabemos o que é que nos acontece quando nós nos afastamos da lei de Deus. Nós geralmente sofremos as consequências disso, porque alguma coisa acontece para nos trazer de volta para o caminho das leis de Deus. Então, quando nós nos afastamos da lei de Deus, sofremos e arcamos com as consequências. Por isso, é importante nós não castigarmos o corpo pelas faltas que o nosso livre-arbítrio o induziu a cometer, pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Então, nós não podemos responsabilizar o corpo, vamos supor, uma pessoa que no momento de impulso, de raiva, de ira, de cólera, mata, sem nem pensar. Aí passa aquele momento da raiva, da ira, da cólera, a pessoa cai em si. Meu Deus, o que é que eu fiz? Dá para responsabilizar o corpo, gente? Não. Porque foi o nosso livre-arbítrio que escolheu aquilo ali. Por isso que quando eu vejo assim, algumas mensagens na mídia, né? Algumas notícias que falam assim, pessoa alcoolizada, dirigindo em alta velocidade, atingiu outro carro, matou a família. O fato da pessoa estar alcoolizada, às vezes na sociedade se diz assim, a pessoa está inconsciente. Será? Nós não somos responsáveis pelas nossas escolhas? Nós não temos o livre-arbítrio? Se eu escolhi beber ao ponto de eu ficar com os meus sentidos alterados, a minha coordenação motora prejudicada e dirigir, eu sou ou não responsável pelo que eu fiz? Lógico que somos, gente. Não existe isso de que estava drogado. Hoje está na moda dizer que está em surto. Fulano fez isso porque estava em surto. Tudo bem, existe sim a condição que a pessoa fica fora de si, num surto. Às vezes psiquiátrico, às vezes pelo uso de drogas, às vezes pelas duas coisas. Mas ainda assim o espírito é responsável. Porque, vamos supor, se for um surto psiquiátrico, o espírito chegou naquela condição fragilizada, que não tem muitas condições de coordenar o seu próprio cérebro, as suas próprias reações, do nada não foi má sorte que fez aquilo ali. Foi uma construção realizada pelo nosso livre-arbítrio. Da mesma forma, quando nós optamos por orar todo dia de manhã e ao dormir, agradecermos o dia que tivemos, nós estamos construindo algo também.
quando eu opto por não ficar vendo defeito em tudo, nas pessoas, nas situações. Tem gente que tem um olhar negativo, né? Nada presta, gente, ninguém presta. Tudo tem um defeito. Eu acho que Jesus, se aparecesse aqui, materializado, ia arranjar um defeito para Jesus também. Ia. E a língua, a maledicência, todo mundo está errado, só eu estou certo. Pode um negócio desse? Será que isso dá certo? A pessoa achar que está todo mundo errado e só ele que está certo? Bom senso nos diz que não, né, gente? Que nós todos temos as nossas imperfeições, estamos aqui todos no mesmo barco, na terra, mundo de provas e expiações. Todos nós, espíritos ainda de terceira ordem, buscando nesta existência aproveitar essa oportunidade da melhor forma possível. Nós estamos bem, olha que eu posso dizer sem medo de errar, que nós que aqui estamos assim, acima da média. Afinal de contas, nós estamos na segunda-feira, fria, chuvosa, buscando ouvir uma mensagem que nos edifique. Então, nós devemos nos orgulhar por isso. Ah, eu sou melhor do que fulano, porque eu já estou indo lá assistir palestra, tomar o passe. Você está no processo. Não desanime. É o primeiro passo. Aceitar que nós somos, sim, limitados, imperfeitos, e que estamos aqui com o propósito de nos melhorarmos. E que temos esse lindo corpo. Sim, é lindo. Nós podemos até não gostar da aparência, mas não podemos negar que Emmanuel chama de a máquina divina. É uma máquina perfeita. Ah, Ana Paula, mas você fala da máquina perfeita, mas e aquelas pessoas que nascem mutiladas, deformadas, com o cérebro incapacitado até de se expressar? Tudo momentâneo. E mesmo naquela condição, ali tem a possibilidade de progresso, de melhoria. Às vezes não é só da pessoa, é do grupo familiar. Você não imagina o quanto uma família se devota a um serzinho indefeso, que não consegue falar, se expressar, não consegue se locomover. Aquela condição daquele familiar inspira os membros da família um devotamento, uma dedicação, às vezes uma abnegação, que não seria a mesma se fosse um espírito plenamente capaz na sua expressão física. Então, esses sentimentos nobres, eles são desenvolvidos nestes momentos de superação das adversidades, das dificuldades. Então, mesmo o corpo que aparentemente limita para nós, que temos a percepção limitada, mas para o espírito que está encarnado e que está aproveitando ali aquela oportunidade única de se melhorar, de servir às vezes de exemplo, de elemento agregador daquele núcleo familiar, porque muitas vezes acontece isso. Uma criança que tem uma doença rara torna-se um membro agregador, às vezes, dos avós, dos pais, até os irmãos. Eu vejo, às vezes, nas redes sociais, vídeos de que crianças com autismo severo, seus primeiros professores, por assim dizer, são os irmãos, que têm a percepção clara da necessidade daquele irmão e tem uma relação, chega às vezes a ser comovente, de ensinar. Uma vez eu vi no Instagram uma menininha, que vocês sabem que geralmente mulheres têm a questão da expressão vocal bem desenvolvida, né? E falam com a beleza. E a menininha, o irmão, ele tinha autismo, acho que era nível de suporte 2, que é aquele autismo que tem, assim, a possibilidade de aprendizado, mas é mais lento, a questão da vocalidade é um pouco comprometida. Mas ele, no ritmozinho dele, ele aprendia. A gente tinha uma professorinha fantástica, porque ela falava bem explicada, ela dizia assim, olha para mim. Aí ela pronunciava, a gente ficava olhando bem assim, cada palavra, e ele ficava olhando, e depois ele falava, será que uma fonoaudióloga, que teria a técnica profissional, teria essa habilidade, essa paciência, esse carisma, de fazer aquele menininho prestar atenção? Porque
a cena se passava num quarto de brinquedos, entre uma brincadeira e outra. Não é uma coisa cansativa nem para o irmão, nem para a irmã. Gente, era assim uma pausa para o momento da educação. Isso é bonito de ver. Nestes momentos nós percebemos o quão maravilhosa é a reencarnação. A possibilidade de contribuir para o progresso, não só nosso, mas das pessoas que estão junto de nós. Sim, nós temos essa possibilidade. Quando nós nos dedicamos a fazer o bem, a trabalhar no bem, sobretudo, o bem beneficia primeiramente a nós. E aí, esse benefício, ele é transformado em benefício também social coletivo. Mas a primeira pessoa que se beneficia ao praticar o bem somos nós mesmos. Então, se uma pessoa com limitações, sei lá, um cadeirante, não pode trabalhar, não pode, né, em algumas coisas, mas já, você vê, já tem algumas funções que hoje no mercado de trabalho você percebe pessoas com algumas limitações trabalhando perfeitamente. Por quê? Não poderia. Mas vamos supor que seja uma pessoa bem limitada mesmo. Será que ela não poderia, com seu exemplo de paciência, de suportar, às vezes, aquela vida monótona, né? Que se repete, daquele mesmo jeito, e com paciência, com um sorriso nos lábios? Não é um exemplo? E se essa pessoa for dada à religiosidade, a praticar a oração? Será que ela não vai estar contribuindo? Porque a oração intercessória, gente, ela tem um poder, só marcar aqui para não perder um poder de mobilização do plano espiritual que a gente não tem ideia. Naquela série A Vida no Mundo Espiritual, através do espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, existem muitos relatos de verdadeiros resgates que aconteceram através de uma oração de uma criança. E aí toda uma equipe do mundo espiritual se mobilizou, porque para ajudar e atender aquela criança, precisaria ajudar outros membros daquela família. Então todo um trabalho, tanto do plano espiritual como de ação aqui, para que as pessoas se mobilizassem e chegassem a sanar aquela dificuldade pela qual a oração foi feita, acontecendo por conta de uma prece intercessória de uma criança. Então nós não podemos duvidar em nenhum momento do nosso poder. Então, se a gente não pode fazer nada, mas eu posso fazer uma oração, eu posso muito. Posso muito. E se eu puder falar, trabalhar com as mãos, caminhar, às vezes carregando um fardo pequenino para alguém, às vezes simplesmente emprestando meu ouvido com paciência. Hoje eu noto que nós estamos tão sem tempo para ouvir, nós não queremos ouvir as pessoas. A gente já fica, e já fica pensando na resposta que vai dar. E isso é uma deseducação nossa. Falta de amor. Sim, ela falou falta de amor pelo próximo. É indiferença, né? E quando eu me percebo fazendo isso tudo tem que ter a vontade de querer não ser assim. Quando eu me percebo fazendo isso, opa, está errado. Para com isso. Chega. Quando eu chego para falar com alguém, eu não gosto de ser ouvido. Eu não gosto que a pessoa me dê atenção aqui, olha, no olho. Então, o mínimo que eu posso fazer para uma pessoa é isso. É ofertar para ela o que eu gostaria de receber. Eu gosto de receber um olhar, um sorriso, uma mensagem de boas-vindas. Então, se eu quero receber isso das pessoas, eu tenho que primeiramente ofertar. Lembra de São Francisco de Assis? Ele falava na oração de São Francisco, porque é dando que se recebe. Então, a gente gosta muito de receber. E dar. Né? E nós damos com o nosso corpo. O olhar, o ouvido, o sorriso, um tchau. Às vezes acontece da pessoa até se surpreender. Sobretudo crianças. Assim, como eu sou evangelizadora, eu tenho uma liberdade, vamos dizer assim, maior de mexer com criança. Então, na rua, tudo que a criança
a mãe pergunta, e a gente começa a interagir, vamos dizer assim. E é interessante que a gente vai educando o olhar. Eu bato o olho na criança e sei mais ou menos a faixa etária, porque eles estarem tão simples da evangelização, porque a gente vai percebendo, né, as nuances da idade, da faixa etária. E uma vez eu estava no hospital, estava lá para fazer um exame, e tinha uma mãe também com a criança. E a pobre da criança já inquieta, esperando, e a mãe mais inquieta ainda. E o que aconteceu? A criança via que a mãe não interagia com ela, porque a mãe, coitada, estava realmente, era bolsa, era criança no colo, a pasta de documentos. Aí a criança começou a olhar para mim, e eu olhei para a criança. A gente começou a sorrir uma para a outra. Aí começou a dar tchau uma para a outra. Aí depois começou a interagir. A pobre da mãe já começou a sorrir também, a interagir. Então, assim, você vê que às vezes um olhar para perceber uma situação, eu não pude fazer muito pela mãe, que realmente ela continuou carregando o bebê, continuou carregando a bolsa, continuou carregando a pasta. Mas para aquela criancinha que estava ali, pacientemente, tentando se controlar, porque não é fácil, não, gente. Nós todos já fomos crianças, a gente sabe. É muita energia no corpinho pequeno, a gente não consegue controlar. Quando a criança é pequenininha, como é que ela anda? Ela não anda, ela saltita. Né? É muita energia. Aí como é que você vai querer que uma criança fique parada, numa fila, esperando, tranquilinha? Eu achei bonitinho que ela procurou, dos que estavam ali, quem poderia interagir com ela. E graças a Deus que eu tive essa percepção. Porque assim, eu posso dizer que eu ganho meu dia quando eu recebo um sorriso espontâneo de uma criança. E não custa nada, gente. Não custa nada. Então o nosso corpo, o nosso espírito, eles trabalham juntos, em parceria. Um depende do outro. Um está a serviço, o corpo está a serviço do espírito como instrumento de expressão. E compete a nós escolhermos as nossas ações. Como nós vamos usar esse instrumento maravilhoso dado por Deus para que nós possamos estar aqui nesse espaço-tempo buscando progredir. Eu tenho 2 minutinhos, né? Posso ter uma mensagem curtinha? A mensagem está no livro Segue-me, é um livro de Emmanuel, com psicografia de Chico Xavier, e o título da mensagem fala assim: A cura própria. Aí tem um comentário do Evangelho de Mateus. Pregando o Evangelho do Reino e curando todas as enfermidades. Está em Mateus capítulo 9, versículo 35. Cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Medica a arritmia e a dispneia, contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Persegue a gaustralgia, mas educa teus apetites à mesa. Melhora a condição do sangue. Todavia, não sobrecarregues com os resíduos de prazeres inferiores. Guerreia a hepatite. Entretanto, livra o fígado dos excessos em que te comprases. Remove os perigos da uremia. Contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brigantes. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazem com teus pés, braços e mãos. Sana os desacertos cerebrais que te ameaçam. Todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará desmedida em trânsito para a inutilidade. Era essa a reflexão que eu tinha para nós na tarde de hoje. Obrigada pela atenção de vocês. Boa tarde. Obrigada. Vamos pedir a nossa irmã Vera para
fazer a prece e depois eu tenho os avisos para dar. Neste momento, queremos agradecer a Deus pela oportunidade de aprendizagem. Todo dia estamos aprendendo e evoluindo. Só depende de nós. Que Jesus esteja sempre presente em nossas vidas e que possamos, durante a noite, refletir sobre todo o nosso comportamento durante o dia e pensar que o amanhã será melhor que hoje. Será melhor orando, tendo Jesus em nossos corações, que Ele possa sempre nos mostrar o melhor caminho, nos equilibrando. Vamos orar também por aqueles que estão nesse momento nos hospitais, muitas vezes numa cama durante anos, sem poder sair. E que eles possam ser atendidos de acordo com as suas necessidades. Jesus, nosso amado Mestre, nos guie sempre, para que não possamos cair em tentação. Orar em qualquer momento da vida. Eu ando muito de ônibus e vejo a agressividade das pessoas dentro. Nesse momento eu procuro orar. Às vezes uma briga, uma criança gritando, autista. Eu penso, meu Deus, se eu estivesse no lugar daquela mãe, o que eu faria? E penso também o que Jesus faria no meu lugar. Ele é o meu companheiro em todas as horas. Obrigada, Senhor, por tudo que nos deste, pela nossa evolução no dia a dia. Orar, perdoar, amar, estarmos juntos do próximo, estender a mão para aquele que não tem condições. Às vezes nos revoltamos, mas não podemos ser assim. Estamos aprendendo a ser melhor. Que Jesus nos leve para os nossos lares, nos acompanhe, nos abençoe e que sejamos sempre aquela pessoa que ama o próximo. Obrigada por tudo, que o Senhor nos ampare e que a espiritualidade amiga esteja sempre presente em nossas vidas. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Tem alguém na casa pela primeira vez?